já que a gente falou sobre os bastidores do mundo televisivo, nós vamos agora falar sobre os bastidores da vida dos seus filhos, que infelizmente não tem sido nada divertido. Cresceu o uso de remédios tarja preta contra transtornos psiquiátricos em crianças. Dá uma olhada. Tá aí, ó, 20% das crianças e adolescentes do mundo sofrem de transtornos comportamentais ou mentais. E no Brasil, uma ideia da dimensão do problema, ela pode ser vista no grande uso da Ritalina, que é uma medicação usada para o tratamento de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, entre outros medicamentos, claro. Então, a partir de agora, nós vamos descobrir quais os riscos dessa medicação a longo prazo e entender se ela é mesmo necessária, com os esclarecimentos trazidos por este PhD em psiquiatria pelo King's College de London e professor de psiquiatria da Unifesp e coordenador do programa Cuca Legal, que leva a educação em saúde mental para as escolas. Eu estou muito contente de receber o Dr. Rodrigo Bressan. Como vai? Olá, Rony. Você está bom? Prazer obrigado estar por aqui. ter vindo. Muito obrigado. Está na sua casa. Muito obrigado. Elegante. Para um psiquiatra, parece mais um modelo de elegância. Olha que coisa. Fica em casa. Obrigado. Essa é uma história que eu conheço porque eu tive um neto que teve que tomar Ritalina. Então, eu não sei. Rodrigo, é verdade que existem muitas crianças com esses transtornos mentais? É considerada uma fase feliz? Então, as pessoas ficam realmente muito impressionadas, Rony, quando você fala dessa estatística. E aí há uma visão de que há uma distorção desses dados, é uma produção da indústria farmacêutica, ou todo mundo quer normatizar as crianças. Na verdade, pesquisas bem feitas, com ciência de qualidade, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, muito bem feitas, mostram isso. É consistente. Entre 20% e 14% das crianças preenchem critério para os diagnósticos psiquiátricos. Grande parte delas não precisa de tratamento farmacológico. Então, há uma distorção quando a gente fala de transtorno e imediatamente se remete à medicação. Isso é muito ruim para as pessoas entenderem os problemas e faz com que todo mundo se afaste disso. A visão que a gente tem é, a gente precisa entender isso e com compreensão, tanto para a população geral, para os pais, principalmente para os professores, a gente ajuda as pessoas a tomarem as decisões corretas. Quando é a hora de prestar atenção nessa criança, quando é a hora de encaminhar talvez para um serviço de saúde mental, uma psicóloga, e quando é a hora, eventualmente, de encaminhar para um psiquiatra da infância e adolescência. Existe a possibilidade de uma criança ou do adolescente ser diagnosticado equivocadamente, porque isso eu sei que acontece, né? Por causa de algum comportamento normal. Por exemplo, a doença do século é a depressão. Mas, de repente, o cara pode não estar depressivo, pode estar, sei lá, triste. Há como confundir essas duas coisas? Rony, essa é uma ótima pergunta e eu acho que é legal a gente falar isso numa situação desse tipo que pode esclarecer. É claro que, como na advocacia você tem advogados que são pouco qualificados, acontece na medicina, mas certamente é uma minoria. As pessoas com treinamento razoável, elas conseguem discriminar com bastante clareza o que é uma tristeza do que é uma depressão. Eu vou te dar alguns elementos para pensar que todos nós podemos usar. Quando a gente fala de uma tristeza, ela está associada a um estímulo. E ela é um fenômeno elástico. O que significa isso? Quando você tem o estímulo, morreu alguém, morreu o cachorro, você fica muito triste. Depois de um tempo você melhora, tá certo? Então a duração disso é muito importante. O impacto que tem na vida é proporcional ou não é proporcional? E aí você começa a notar isso. Então, de acordo com o tempo e de acordo com outros sintomas, porque depressão não é tristeza, é uma outra síndrome que é muito comum você ter tristeza. Você tem muita apatia, diminui essa capacidade de experienciar prazer,
curtir um jantar ou coisas desse tipo, e gera muita culpa. Os indivíduos perdem a esperança na própria vida. E também tem alterações de sono. A mais típica é o despertar precoce. Então eu durmo na mesma hora e por alguma razão, em vez de acordar às 6, eu acordo às 4:30. E aí eu acordo muito angustiado. Por que isso? Ela é um fenômeno que não é simplesmente um fenômeno explicado por um estímulo. Ela vira uma síndrome, é um funcionamento que fica distorcido. É engraçado porque para chegar a um diagnóstico correto, a percepção do médico, psiquiatra, tem que ser tão aguda porque ele vai ter que diagnosticar por uma atitude comportamental. Isso não é a dor, estou com uma dor aqui. Porque hoje em dia você sabe como funciona isso, me perdoem todos os médicos, eu sou de uma família de médicos, mas hoje o médico não consegue fazer diagnóstico. Quem faz é o laboratório. Faz lá o não sei o que, entra no túnel do tempo, mexe com não sei o que lá, exame disso, exame daquilo. Psiquiatra não, ele tem que ficar observando. Isso é muito difícil de diagnosticar, eu acho. Isso é muito interessante e para mim é fruto de um debate. Porque quando você pega um exame e fala assim, a minha glicemia está 120, né? O médico mostra, Sim. Isso aqui é diabético. Isso aqui é concreto? Não necessariamente. Esse aqui é o ponto. Se você está angustiado, isso aqui é concreto? Você está vivendo. Eu estou angustiado. Claro. Então, às vezes, por um lado, existe uma concretude maior nos fenômenos mentais, porque a pessoa está percebendo aquilo. O que é difícil é ela se remeter àquela vivência a uma distorção de funcionamento. E aí pessoas ao lado, a esposa, a mãe, vão ajudar a dar informações que contribuem nesse diagnóstico. No caso das crianças, é fundamental entender o comportamento daquela criança em casa, com os amigos, na escola, e quanto melhor essa informação, mais consistente fica o diagnóstico. Então ela pode estar agitada só na escola, se ela não é agitada em casa e não é agitada com os amigos, não cabe um diagnóstico, por exemplo, de hiperatividade. Mas tem aquelas coisas dos tiques, né? O Tourette, por exemplo, né? Que foi o diagnóstico do meu neto, que teve que tomou o remédio. Nem sempre a cura é medicamentosa. Isso é uma coisa que vai a longo prazo. Enfim, existem drogas psicoativas, né? E suas, vamos dizer, finalidades. Eu não sou contra, pelo contrário. Sou contra uma má indicação. Agora, quais são as mais utilizadas assim, para criança, adolescente? É a Ritalina mesmo? Não é a Ritalina, ou pelo menos não deveria ser a Ritalina. A maior parte dos transtornos que compõem esses 14% a 20% são transtornos de ansiedade. Então você tem ansiedade de separação. Eu tive. Por isso que eu tenho essa simpatia pela psiquiatria. Que bom. Porque eu sem saber, porque imagina, eu estava com um transtorno de ansiedade. Sem saber, mas assim, palpitações, acordar no meio da noite, com o coração não sei o quê, pressão alta, interna, não é nada, volta. Até que meu médico disse, se você não tem eu vou te recomendar um psiquiatra. E aquele choque no psiquiatra, será? Porque as pessoas têm essa visão. Estou louco. Imagina, psiquiatra me deu um remedinho, fiz umas terapias e fiquei zero. Mas rápido, fiquei zero rápido. Então, veja que interessante, se eu posso comentar, Rony. Pode. Não tem uma forma melhor de diminuir estigma de você assumir, por exemplo, no caso aqui, tive um transtorno mental, isso é uma doença. Claro. Foi tratada, estou aqui, perfeito, tocando uma coisa importantíssima. Verdade. Então, quando a gente fala tem transtorno na infância, não é em oposição à felicidade. Se você cuida daquilo, cuida precocemente, você evita muitas consequências ruins a longo prazo. Então, é fundamental que a gente olhe para essa fase com conhecimento, sem preconceito. Tem algum endereço para se acessar? Tem, que eu não me lembro agora, o site do Cuca Legal, mas tem um livro que chama Saúde Mental na Escola, o que os educadores precisam saber. Eu aconselho para os pais também. A gente fez um exercício grande de traduzir conhecimento científico de ponta para uma linguagem leiga operacionalizável. Obrigado, Kido. Mas olha, esses papéis me incomodam profundamente. Não é? Televisão é triste. Não é duro. Dr. Rodrigo Bressan esteve conosco e a quem eu agradeço muito e espero que a gente volte a conversar a qualquer hora.
Com certeza. Parece que é de televisão, né? Desenvolto, né? Aprendi com a Thaís, né? Você com o peito estufado. É verdade. Obrigado, querido.